António Ricardo, do Centro Espírita Perdão e Caridade, irá apresentar a palestra seguinte: Integração do jovem nas atividades da Casa Espírita. Muito bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que nos foi formulado pela Federação Espírita Portuguesa, na pessoa do nosso querido amigo Vitor. E por isso nós aqui estamos para falar um pouco sobre a integração do jovem nas atividades da Casa Espírita. Nós gostaríamos de trazer alguns tópicos para a nossa reflexão aqui e vamos procurar de alguma forma interagir convosco. Preciso da vossa ajuda. Então, este é um aspecto muito importante. Consideramos realmente este assunto, este tema, realmente muito importante para todos nós, nas nossas casas, nas nossas instituições, naquelas onde nós trabalhamos. E gostaríamos de colocar primeiro uma questão, que é esta: quem é o jovem? Quem é o jovem? É um espírito. Pode ser um espírito muito velho num corpo jovem. É exatamente isso. Poderíamos dizer, em traços gerais, que é um recém-encarnado. E todos nós passamos quase todos nós que aqui estamos, passamos por essa fase, é verdade? Por essa fase do tempo. Gostaríamos também de dizer que quando nós falamos na integração do jovem, lembramos de alguns casos na história de espíritos que foram e que tinham a faculdade da mediunidade, eram médiuns, ostensivos, e de espíritas que começaram o seu trabalho, a sua atividade, precisamente numa idade muito jovem. São capazes de dar alguns exemplos? Conhecem alguns exemplos? Raul Teixeira. Aos 16 anos, o Raul Teixeira já começava por ser integrado nas atividades e começar a fazer palestras. Mais ou menos? Ivone Amaral Pereira. Ivone Amaral Pereira, é verdade. Também mais ou menos por volta dessa idade, até um pouco mais cedo, a Ivone. Aos 13 anos, a Ivone participava de trabalhos privados, trabalhos mediúnicos. Cecília Rocha. Cecília Rocha, obrigado, Isabel. As meninas que trabalharam com Kardec, como é que elas se chamam? Família Jolie. E é exatamente, com 14 e 16 anos. Já foi com 17, a Aline com 14. Interessante. Mas temos o caso de alguém que também vai estar aqui, se Deus quiser, daqui a pouco. De Paulo Pereira Franco, não é? Muito jovem também. O Chico Xavier, com 21 anos, publicou a sua primeira obra psicográfica. Mesmo fora do movimento espírita, nós poderíamos recordar alguns casos. Francisco de Assis, não é? Joana d'Arc. António de Lisboa. Não é? Então estamos a ver que existem exemplos muito interessantes. Depois também, nós gostaríamos de perguntar aqui à Assembleia o que é que acham que o jovem busca na Casa Espírita. Respostas para as suas inquietações e para os seus problemas. É verdade?
E o que é que a Casa Espírita tem para oferecer ao jovem? Conhecimento? Apenas o conhecimento? Há uma espécie de outros aspectos importantes para realmente que o Centro Espírita pode oferecer, não é? Portanto, há muitos aspectos que a doutrina espírita nos dá, porque ela tem que ser considerada em relação ao esclarecimento, à questão de esclarecer o jovem, mas também tem uma componente de consolar. Não é? O Espiritismo esclarece e o Espiritismo consola. Quais as razões que levam o jovem a deixar a Casa Espírita? Nós estamos a trazer apenas algumas questões para a nossa reflexão e para nós percebermos efetivamente como é que nós podemos auxiliar a integração do jovem na instituição. Um dos aspectos que são colocados muitas das vezes a todos nós, a muitas instituições, é este. Porque é que o jovem deixa a instituição espírita? Existem causas intrínsecas e extrínsecas. Causas endógenas e exógenas. As causas intrínsecas, quais é que vocês acham que são? Muitas vezes a falta de planeamento e não ter uma orientação para a imaginação infantil como deve ser, talvez. E isso realmente poderá levar a que o jovem se sinta que é uma chatice, não é? Por exemplo, a maturidade do senso moral, muito importante aqui. As solicitações do mundo para ele, as portas, não é? As coisas que o mundo abre, pode ser uma causa que o leva a afastar da instituição espírita. Os estudos. Não é? Que desculpas é que ele próprio dá? Eu não sei, porque não lhe interessa, não lhe responde nada. E é só blá blá. Ele pode desculpar-se com a situação. Eu tenho que estudar. Muitas vezes. Não acontece isso. Tenho que estudar. Quantas horas é que nós temos na semana? 168 horas. E se nós tirarmos 1 hora ou 1h30 para nós irmos à instituição, vamos colocar-nos na posição de jovens, para nós irmos à instituição, o que é que nós diríamos? Não temos tempo? Ou não queremos? Ou não nos dá jeito? Ou desculpamos com a questão de que tem de estudar 1 hora ou 1h30 168 que existem durante a semana? Ou será que o tempo que nós vamos estar na instituição vai-nos tirar tempo ao estudo? Ou será que durante os momentos em que nós dizemos assim, eu não vou à instituição porque eu preciso de estudar, e o tempo que eu vou ficar em casa eu vou ficar a estudar? Se calhar não vou. Se calhar não vou. E até o tempo que vai ajudar a estudar melhor. Aliás, quando é colocada esta situação, quando eles dizem, eu estou com muitos trabalhos, não é? E a palestra pública que ele pode ouvir e o passe que ele pode receber não vão ajudar depois na tarefa que ele está a desenvolver, não criará ele, quando for à instituição, condições do ponto de vista espiritual, vibratório, para melhor poder ser auxiliado e ajudado nos estudos que faz na instituição, na escola, na casa, na universidade? Não é essa uma das situações? Também nós poderemos levá-los a refletir sobre isso. Nós estamos a falar sobre causas intrínsecas e muitas das vezes nós até poderíamos considerar aqui a questão das influências espirituais. Porque o jovem, efetivamente, pode
ser influenciado, e é muitas das vezes influenciado. Mas também podemos falar em causas exógenas. Quais é que elas são? Ou quais são as causas que ele pode encontrar, não é, fora dele, com as quais se depara? Para ele se afastar ou para ele realmente deixar a instituição. Eu acho que muitas vezes, quando o jovem encontra no próprio estudo o mesmo ritmo e a mesma forma de estar que encontra na escola lá fora, ele por vezes satura-se. O centro espírita tem que também se abrir e dinamizar com o jovem uma aula muito mais aberta, proporciona muito mais a participação, não é? Que ele possa até envolver-se noutras atividades. Isso cativa o jovem a brincar. Isso é muito importante. Um dos aspectos que nós também aqui temos é precisamente esse. É que os programas, muitas das vezes, são desligados da própria realidade do jovem. As metodologias, muitas das vezes, para o estudo, as metodologias de estudo não proporcionam ajuda, não proporcionam reflexão para o jovem. E nós, inclusive, poderíamos também falar aqui em causas, nestas causas exógenas, na capacitação inadequada do evangelizador. Porque essa é ou não uma situação que pode ser colocada e que ele pode encontrar. Portanto, nós estamos aqui a ver a necessidade efetiva de formação para os próprios evangelizadores. Um trabalho muito sério que aqueles que se dispõem, que se predispõem a ajudar, possam realmente inteirar-se desse sentido, dessa responsabilidade, para serem uma mais-valia na ajuda àqueles que vão buscar essa ajuda na instituição espírita. Mas também nós poderíamos encontrar a falta de divulgação da casa, a falta de divulgação dos trabalhos de jovens, dos estudos, das tarefas, a falta de divulgação que existe na casa em relação a esta situação. Levam à catequese todos. É verdade. Então nós falámos sobre causas, algumas causas endógenas, falámos sobre a questão das solicitações mundanas, sobre as desculpas recorrentes que o jovem muitas das vezes arranja e falámos sobre eventuais situações de influência espiritual. Nas causas exógenas, foi aquilo que acabámos de dizer. As metodologias de estudo não são facilitadoras, os programas são desligados da vivência do jovem e existe também uma capacitação, ou pode existir uma capacitação inadequada daquele que ensina, daquele que evangeliza. Para além de haver aqui, muitas vezes, também por parte daqueles que são responsáveis pela instituição, uma desvalorização da sua contribuição e opinião por parte dos dirigentes acerca do jovem. E, portanto, a não suficiente valorização do jovem na instituição espírita e, como terminamos por dizer, a falta de divulgação. Orientação ao jovem na instituição espírita é outro tópico que aqui temos. Nós colocamos aqui que hoje em dia a época da comunicação virtual tem que ser levada em conta e, portanto, as casas também devem estar apetrechadas com meios e mecanismos no sentido de o jovem sentir capacidades e apelos para ficar na própria casa espírita. E, portanto, hoje fala, não é, a questão da internet, da busca rápida da informação através da net, da internet, é um meio muito válido, se as casas também tiverem possibilidade de ter, para que o jovem se sinta também com vontade, com desejo de lá estar, não é? Na busca da informação. A importância do estudo responsável na casa espírita. E os exemplos dos pais na ida ao centro espírita. Porque se os pais não vão, se os pais tiverem o interesse efetivo
de que a casa espírita, que a doutrina espírita é uma mais-valia, não só para eles, mas essencialmente para os seus filhos, e eles deverão dar esse exemplo. Portanto, os benefícios da integração do jovem na instituição. Algumas reflexões que nós temos. O apelo constante dos espíritos para o trabalho de evangelização. Nós temos muitas obras que fazem parte da literatura espírita em que a espiritualidade amiga sensibiliza-nos a todos para que possamos levar o jovem à casa espírita. O trabalho da evangelização como um dos trabalhos mais importantes dentro da casa espírita. E o trabalho da capacitação do evangelizador é dos mais importantes na instituição. Raul de Teixeira chega a dizer que é o trabalho mais importante, porque os jovens serão os futuros condutores da própria instituição. E, portanto, deve de haver, nesse sentido, quando o jovem chega à casa espírita, uma sensibilidade por parte dos seus responsáveis, dos responsáveis da casa, para uma integração gradual do jovem na casa espírita. Ele não pode ficar sozinho. Não se pode deixar com que o jovem faça tudo na instituição, a pretexto de ter muita vontade, ou muita energia, ou muita alegria de viver. E ele tem que ser orientado e tem que ser conduzido nesse aspecto. E, portanto, a casa espírita, nesse sentido, tem que ser proporcionadora do trabalho e do estudo para ele. E não apenas das atividades lúdicas. As atividades lúdicas são muito importantes. Mas essa não é a razão principal pela qual o jovem vai à casa espírita. A razão principal porque o jovem vai à casa espírita é dar conta, tomar conta, absorver o conhecimento da doutrina espírita, perceber quem é, de onde vem, para onde vai, e encontrar as pistas, as orientações, a luz que ele necessita para o caminho, que lhe dê respostas às suas ansiedades, às suas inquietações. E, portanto, a casa espírita, neste sentido, ela, para além de ser um hospital, como sabemos, do ponto de vista espiritual, é também, naturalmente, uma escola. E estes são dois aspectos que não podem estar dissociados. Há uma pergunta que é esta que aqui está, que foi uma entrevista que o nosso amigo Raul Teixeira concedeu há uns anos atrás a uma revista, e que lhe foi perguntado o seguinte: pesquisa recente, realizada por importante revista brasileira, constatou uma triste realidade. Os jovens espíritas, em sua maioria, aprovam o aborto e a pena de morte. Como vê essa questão? O que falta para que os nossos jovens possam absorver os princípios espíritas que são claramente contrários ao aborto e à pena de morte? O que é que vocês acham? Por que é que acham que nós estamos a falar aqui dos jovens espíritas, isto aqui representando de alguma forma uma parte da realidade do país irmão? Por que é que acham que os jovens espíritas, uma franca percentagem, mantinha esta ideia de que aprovavam o aborto e a pena de morte? A sua própria reforma para se conhecer falta o Evangelho. Vamos ver o que é que o nosso Raul nos diz. Eu acho que eles têm conhecimento, falta do sentimento e intelectualismo. Falta do sentimento. A compreensão.
Tem a instrução. Esse é um aspecto importante, mas não é tudo. Não é tudo. Porque é que há jovens espíritas que advogam esta questão? Que é uma questão que é verdadeiramente combatida e esclarecida nas instituições. E o Raul diz-nos o seguinte. Nosso Raul, não é? É muito comum encontrarmos grupamentos de jovens espíritas cheios de boa vontade, de alegria e de entusiasmo, diz ele. Mas sob coordenação de pessoas que, por não terem um aprofundamento das teses espíritas, evitam tanger essas questões das quais não saberiam desincumbir-se perante os moços. A questão essencial é que, efetivamente, esses são assuntos que não são tratados quando deveriam ser tratados na casa espírita e de ser abordados na casa espírita. O que leva que muitos jovens espíritas advoguem a pena de morte, porque isso não é tratado na instituição. Não é abordado na instituição, não é discutido na casa. Por isso, eles advogam muitas das vezes estas ideias e outras. Por falta de conhecimento. Porque a instituição não abre essas possibilidades muitas vezes. E ele continua. Assim é que encontramos grupos enormes de moços espíritas que estão sendo treinados para cantar e tocar instrumentos com beleza e harmonia, ou que se esmeram nas artes cênicas, tudo para apresentações de grande beleza estética, sem a menor dúvida, mas que se acham vazios de conteúdos mais profundos trazidos pelo Espiritismo. E continua ele. Aquilo que reprochamos em outras religiões está acontecendo nos territórios do Espiritismo. Lamentávamos as pessoas que tinham suas religiões para efeitos da vida social e que nada recebiam delas para orientar suas vidas, para falar-lhes da morte, ressaltando o seu papel de espíritos no mundo com grandes necessidades de amor e de instrução. Na hora mais apertada da existência, essas pessoas estão perdidas e desesperadas, tendo vivido o tempo todo em redor dos altares, nos passos dos seus líderes ou enredados a 1001 cerimónias. Temos visto o mesmo nos campos do nosso movimento espírita, considerando-se as aplaudidas exceções. Muitos dos nossos jovens, portadores das dificuldades trazidas dos remotos ou próximos passados, que reencarnaram no seio do Espiritismo para que encontrassem a tábua de salvação dos coerentes e luminosos ensinamentos diante da omissão ou inadvertência dos que com eles lidam, vêem-se com dificuldade para suplantar pressões do sexo destravado, da drogadição, da violência ou da vida fútil, perdidos entre baladas e embalos, marcados por tatuagens e perfurados por piercings, sem nenhum cuidado consigo mesmos, como quaisquer jovens com os quais nos deparamos pelos caminhos. Diz-nos o benfeitor Emmanuel, essa fase da existência terrestre é que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. E há uma outra questão colocada ao nosso Raul que diz assim: como é que os dirigentes espíritas podem auxiliar o jovem na canalização do vigor juvenil para a construção do mundo de regeneração? O que é que acham? Como é que o dirigente da casa espírita pode favorecer, pode ser uma mais-valia para o jovem, para ajudá-lo a canalizar a sua boa vontade, as suas energias, para
esse chamado e tão esperado mundo de regeneração? Desenvolver o senso crítico, a autoanálise, a compreensão dos vários assuntos, o conhecimento profundo do espiritismo, metê-lo a ensinar ele na evangelização juvenil mais pequena, infantil, metê-lo em palestras, experimentá-lo nos diferentes assuntos que dizem respeito à casa espírita. O jovem é uma força que muitas vezes é subaproveitada. É verdade. Há sempre tempo, não é? A nossa experiência, temos tido cuidado de ter os jovens mais velhinhos a dar suporte, a acompanhar os mais jovens, os mais pequeninos. E tem tido um resultado muito interessante, porque eles dinamizam-se, criam estratégias para ajudar os mais pequenos e isto serve-lhes de educação para eles. Portanto, é fazer deles os futuros evangelizadores, começando logo no princípio. Sem dúvida que sim. Em que o jovem tem que ser naturalmente acompanhado e pode ser gradualmente integrado nas tarefas da casa. E as tarefas da casa, elas existem muitas tarefas onde o jovem pode ser chamado a colaborar. Muitas das vezes, naturalmente, para o aspecto da formação, ele pode e tem que ser acompanhado, estando as pessoas mais experientes ao lado que o vão ajudar, que o vão dirigir. E aqui nós podemos falar até na área da recepção, na área do acolhimento, na área de uma prece final, na área de uma exposição, na área do passe, na área... em diferentes áreas na instituição espírita. E eles vão se sentir motivados, não só a fazer isso, como também a colaborar com pequenos trabalhos e com pequenas tarefas, para saberem e sentirem que são úteis na casa. Há muitos dirigentes que acham que vai chegar o tempo do jovem. Só que o jovem há de permanecer ali durante, às vezes, meses e anos até lhe ser dada uma oportunidade. E nós, normalmente, temos que ter esse cuidado e essa atenção, porque os jovens que mostram perseverança em estar na instituição, em vir à instituição, eles estão dando sinal para serem realmente chamados ao trabalho. No fundo, os dirigentes têm que ter essa sensibilidade para saberem auscultar e perceber isso. Porque, no fundo, são os jovens e são as pessoas, no fundo, que demonstram essa perseverança, essa boa vontade, essa presença, que dão testemunho dessa vontade em aprender, são os jovens que dão sinal para serem chamados. São eles que se estão a chamar. Nós temos que ver, muitas das vezes, a situação do ponto de vista inverso. Não somos nós, vamos dizer assim. Poderíamos colocar, entre aspas, que os chamamos a eles ou a outros. São as pessoas que vão demonstrando aos poucos sinal, vão dando testemunho do seu trabalho e da sua perseverança. Quer para os trabalhos de evangelização, quer para outros trabalhos. Então, há que perceber isso. Porque os jovens que se fixam na instituição, eles acabam por chamar outros. E por estimular outras mentes, outros jovens. Não é? Então, esta questão colocada ao nosso Raul parece-nos muito interessante. Por isso é que nós a trazemos aqui para nós refletirmos. Diz ele, primeiro será preciso fazer do centro espírita um lugar agradável, fraterno e envolvente para a criança e para o jovem, sem nenhuma necessidade de que se construam piscinas, quadras esportivas ou salões de funk para que se sintam atraídos. O ambiente se mostrará agradável quando haja nele um envolvimento fraternal, onde o jovem possa exprimir-se, perguntar, opinar e apresentar os seus problemas sem receber olhares de superior hipocrisia.
este aspecto, esta dimensão do amor fraternal, este sentimento é muito importante para que nós, na instituição, para que as atividades na instituição não sejam frias nem secas. Elas têm que estar envolvidas no algodão do Evangelho. Porque isso é facilitador para todos e particularmente para o jovem. O jovem não se fixará em instituições onde não tenha nada ao que fazer, onde só compareça para ouvir sentadinho leituras e falações de pessoas que supostamente saibam mais do que ele. E se nós não estimulamos o jovem, se nós não indagamos, se nós não procuramos mexer com ele, fica difícil depois. De natureza muito dinâmica, é compreensível que, ressalvados os casos mais complicados, o jovem gosta de cooperar, de participar ativamente, devendo ser para isso preparados. Convidá-los para acompanhar-nos em visitas a outras obras, a outras instituições, a entidades que prestam serviço ao semelhante, necessitados, quais creches, hospitais, asilos. Tudo isso vai sensibilizando a alma do espírito reencarnado nas suas primeiras idades. Portanto, a responsabilidade, naturalmente, que neste trabalho, nesta tarefa, não será apenas dos pais. Naturalmente que os pais têm essa maior responsabilidade, os genitores. Mas a Casa Espírita também. Nós somos corresponsáveis por isso. E por perceber e procurar entender porque é que nós tínhamos 5, 6, 10 jovens na instituição e se afastaram todos. Muitas das vezes os problemas não estão neles, estão também em nós. Não estão neles unicamente, estão também em nós. Por causa da nossa postura, da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de evangelização, da nossa incapacidade para trabalharmos e para cooperarmos num trabalho de amor em conjunto, entre todos. Nós temos que aprender na Casa Espírita a dar as mãos, para que as áreas e os setores da instituição não sejam ilhas isoladas. Nós temos que perceber que temos que colaborar com todas essas situações, com todas as pessoas, dando as mãos, porque é Jesus e é a mensagem de Jesus e dos Espíritos Amigos que nos estimulam a esse trabalho fraternal. Se na Casa Espírita não houver amor, não houver compreensão, não é possível andar. O conhecimento é auxiliador, sem dúvida, abre portas, permite que a pessoa desdobre a visão da vida mais à frente. Mas é importante esse amparo, essas balizas, esse amor fraternal, essa capacidade de trabalho no sentimento. Depois será importante, diz-nos ele, para nós encerrarmos a nossa exposição, que seja convidado o jovem a participar das atividades da instituição, como aqui falámos, que estejam ao nível das suas possibilidades. O que implica que os lidadores mais velhos deverão conhecer os mais moços por estarem junto deles, acompanhando-os, observando-os e assistindo-os. É muito bom quando temos num centro espírita um relacionamento saudável entre os trabalhadores mais velhos e os jovens. Uma vez que os primeiros precisam contar com a força e a disposição dos mais jovens, enquanto estes carecem do norteamento e da experiência dos mais velhos. Quando isso se dá em bases de afeto e de respeito, temos a excelente conquista de corações para a liberdade, para a vivência ética e para o trabalho com Jesus. Podes. Poderei dar aqui um exemplo prático? É absolutamente sem esperar. Laurinha, queres vir aqui? Anda cá, amor. Anda lá dizer como é que foi a tua experiência de locutora nas nossas atividades.
É bom. Isto não foi nada combinado e a Laurinha está à vontade. Gosta de que és uma pessoa que já sabe o que é que está. Tu gostas da nossa casa espírita? Gosto. Então, e como é que é quando tu falas com os outros meninos para apresentares os trabalhos e para fazer aquelas coisas? Tu sabes fazer, não é? Diz lá tu. Não tenho a ideia. Pronto, está bem. Nós compreendemos que tu tenhas valor e faz parte da tua idade e a tua capacidade. Obrigado, Marco. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Muita paz e muito obrigado.